Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Pepe Marques, diretor institucional da Lopes, e esse aqui é o Lopes Explica, o podcast da Lopes Espírito Santo. Aqui a gente fala sobre mercado imobiliário de um jeito solto, tranquilo. A gente tenta, como o nome diz, explicar o mercado para quem não conhece e deixar ele ainda mais claro, melhorar o entendimento de quem já conhece. E a gente traz gente gabaritada sempre para falar com vocês que nos assistem. Nesse terceiro episódio, a gente vai fechar uma série com os diretores da Lopes. E hoje a gente trouxe dois nomes que têm muita história, muita experiência, uma bagagem muito grande que está aí por trás dessa operação que você vê funcionando no dia a dia. Aliás, hoje o que não falta são histórias, porque eu vou conversar com dois profissionais que estão na Lopes antes da Lopes. Ficou estranho? Calma que a gente já explica. Então vamos lá, primeiro explicar para vocês quem são os nossos convidados. Casado com a Cláudia, aliás, é meu afilhado de casamento, inclusive. Gustavo Souza é Canela Verde, formado em Engenharia Elétrica pela UFES e já atua no mercado imobiliário há 30 anos. Passou por construtora, foi dono de imobiliária, trabalhou em house, hoje ocupa a posição de diretor de atendimento ao incorporador na Lopes Espírito Santo. Seja bem-vindo, Gustavo. Faltou falar alguma coisa? Eu acho que você resumiu bem. Obrigado pelo convite, Pepe. O nosso segundo convidado vem de um pouquinho mais longe. Paraense, casado, pai de meninas. Aldair está em Vitória há 23 anos. Cursou Sistema de Informação na Universidade Paulista. É pós-graduado em Gestão de Projetos pela Faculdade Dom Bosco. É o tipo de profissional que a gente chama de profissional de TI, né? Costumamos chamar de profissional de TI, mas eu prefiro chamar ele de um termo que ele me ensinou, nexialista. Você não sabe o que é? Pesquisa aí, vale a pena. Com mais de metade dos seus 41 anos dedicados ao mercado imobiliário, ele hoje ocupa a posição de diretor de inovação e tecnologia na Lopes Espírito Santo. Seja bem-vindo, Aldair, é isso mesmo? Perfeito, Pepe. Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser uma honra aí participar do Lopes Explica. Maravilha. Aí vamos começar falando de trajetória no mercado e tentar explicar aquela conversa do início, que vocês são Lopes antes da Lopes. Então vamos lá, o Gustavo, ele tem um pouquinho de experiência no mercado imobiliário. Para vocês terem uma ideia, eu estou há 20 anos no mercado, mais de 20, um pouquinho mais. Quando eu fui tomar a decisão de entrar ou não no mercado, eu fui me consultar com ele, que já estava aí com o chão. Mas eu vou deixar você contar essa história, Gustavo. Explica para o pessoal a sua trajetória no mercado imobiliário capixaba. Bacana, Pepe. Um grande amigo que é dono de construtora, né? Hoje, né? Na época ele era gerente de marketing de uma incorporadora bem tradicional de Vila Velha, Sigma Engenharia, Roberto Pupim, foi quem me fez o primeiro convite para trabalhar em ramo imobiliário. E hesitei um pouco e ele pediu para eu bater um papo com o gerente de vendas dele. O gerente de vendas da House, da Sigma Engenharia, era Ari Bastos. Eu não sabia que era o Ari Bastos, irmão de um colega de infância, de colégio marista. De colégio marista. Eu conheci o Ari. E ele me encorajou, né, na conversa a iniciar na carreira. E como na época o ramo de engenharia estava passando um momento de baixa, escassez mesmo de vagas, eu resolvi arriscar no comercial. E a mosca azul picou com força. O start, a largada foi exatamente aí. Aí comecei trabalhando com house. Depois eu e Ari montamos uma operação chamada Argus, das iniciais Ari Gustavo. Tivemos uma experiência de 2 anos com uma gestão de imobiliária. Depois decidimos encerrar essa imobiliária e eu comecei a fazer trabalho de consultoria. Fiz trabalho de consultoria com a Casa Nova, consultora de Vila Velha, com a Habitat. E um amigo, né, Elcio Cremonini, me chamou para uma entrevista junto com o Dr. Osório Sérgio Nunes, né? Que eu não sabia quem era, na Blocos Engenharia. E foi quando eu vim para Vitória, né? Fui entrevistado, fui recrutado. Também foi um grande aprendizado na Blocos, junto ao diretor de incorporação, o Dr. Osório Sérgio Nunes. E no meio desse processo,
nós estávamos nos preparando para um grande lançamento imobiliário, bem disruptivo, né? Um termo atual, mas para a época, porque foi o lançamento da chácara Von Schilgen. Foi a primeira, né, a parceria, né, acho que a segunda do Brasil, parceria público-privada, esse lançamento, né? E era uma operação em que o Dr. Osório entendeu que precisaria ter, não seria possível, sem um trabalho coordenado, fazer um lançamento imobiliário de maior porte. E ele procurou, né, com o auxílio da consultoria do José Luiz Cafuri, organizou um pool de empresas para poder atender a esse lançamento, né? Aí eu estou começando a chegar na... Tá quase lá. Estou quase lá. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quer dizer, você teve um início como corretor na frente de venda. Em Vila Velha. Quando você veio para Vitória, você veio para construtora. Construtora. Foi mais ou menos nessa época que eu fui lá me consultar, eu me lembro bem, a Blocos funcionava na casa. Isso. Ali onde hoje é o Chácara Von Schilgen. Chácara Von Schilgen. E, bem, frente a esse desafio, né, organizou-se um pool de empresas e entre uma das empresas que estavam nesse pool estava a Actual, onde você tem o nosso atual diretor-geral hoje, era sócio da Actual. Foi quando eu comecei a trabalhar e me relacionar com o nosso diretor-geral, que é o Marcos Murat Júnior. E algum tempo depois, eles... prevendo já, e já estava anunciado, já tinha se conversado com a chegada das grandes incorporadoras de fora de Vitória para os grandes lançamentos. Estamos falando de 2006, mais ou menos, IPO das incorporadoras. Exatamente, o ano é exatamente esse, Pedro Paulo. 2006, o Cafuri me chamou para uma conversa, me convidando, né, para uma operação fora da Blocos Engenharia, ou seja, sairia de um ambiente que me era muito familiar, como house de construtora, né? Passando para o ramo de imobiliária. Eu fiquei um pouco hesitante, Cafuri falou, cara, não pensa, vai, segue, que tem muita coisa vindo aí pela frente, e veio. E nesse momento que eu passei trabalhar no ramo imobiliário. E se preparou um pool de empresas, né, um hub, né, chamado Liga Imobiliária. Faziam parte desse pool 5 imobiliárias, uma delas a Actual Imóveis. Bom, aí a gente começa a explicar, mas agora eu vou trocar aqui. Agora é a sua vez, Aldaíris, e aí você vai explicar para a gente como é que um profissional de TI sai do Pará e vem parar no mercado imobiliário capixaba. Vamos lá, Pepe. A minha história é um pouco menos longa do que a do Gustavo. Mas eu morava lá no Pará, fiz 18 anos no interior. Pensei, vou para uma cidade maior, vou para a capital, que eu tinha uma certa relação com parentes. Então vim para cá para estudar. E aí não trabalhava com TI, mas tinha vontade. Então, já tinha feito cursinhos na época. Cheguei aqui para fazer um curso de 6 meses. Fiz o curso, gostei da capital, gostei da cidade. Achei que era um ambiente propício para crescimento. Decidi fazer um curso técnico, depois faculdade e fui ficando. A história com a Actual Imóveis foi em 2003, que eu entrei como estagiário de TI, porque estava fazendo curso técnico. Então aí nasce a minha história. Inclusive conheci o Gustavo na época que ele estava na Blocos. Então já tem mais de 20 anos que a gente se conhece. E aí de lá para cá a gente vem com a história da Lopes em 2007 e aí estamos até hoje. Bom, então agora eu acho que ficou claro para todo mundo por que eu usei aquela expressão que eles estão na Lopes desde antes da Lopes. A Lopes chegou em 2007, né? Se não me engano, a inauguração foi setembro de 2007. Setembro de 2007. Daqui a pouquinho a gente está fazendo 18 anos. E aí eu queria que vocês, e aí pode escolher aí quem vai falar ou que vai falar, mas eu queria que vocês explicassem para a gente o seguinte. Era uma imobiliária local, né? Com uma forma de atuação. Aquele era um momento, como o Gustavo bem falou aqui, de mudança no mercado nacional. Então foi uma avalanche de mudanças. Como é que foi essa transição, essa mudança de Actual para Lopes Actual, que hoje é só Lopes? Como é que
Como é que vocês, de dentro, viram isso acontecendo? Bem, na minha visão, né, então era estagiário na época e tínhamos 12 corretores na Actual Imóveis, trabalhávamos também com locação. E aí, em 2005, a Lopes começou no processo de expansão nacional e em 2007 chegou ao Espírito Santo. E então fez aí a aquisição de parte da imobiliária, né, que tinham 12 corretores, tinha uma loja pequena e tal. E aí, na minha visão, quando a gente saiu de uma loja pequena, com 12 corretores, para um prédio de 3 andares, foi um impacto grande, na minha visão, na época. É até curioso que o administrativo do novo prédio tinha 12 espaços para funcionários. E eu ficava pensando, gente, para que isso, né? 12 funcionários se a gente tinha 12 corretores. Enfim, mas era uma mentalidade que ainda estava em expansão e logo na sequência vieram grandes incorporadores e o espaço ficou pequeno para a quantidade de funcionários e demandas que tinham. Deixa eu só dar um pitaco aqui, porque também foi uma mudança para um prédio e não foi qualquer prédio, né? Hoje a Praia do Canto já, digamos, se acostumou, mas quando é a primeira alocação, a primeira ocupação daquele imóvel, e quando aquele imóvel foi inaugurado, o impacto foi muito grande. Aquela grande caixa de vidro ali na Rio Branco com a Celso Calmon, aquilo foi um impacto muito grande, né? Muito bem. E em relação à locação, né, a gente passou a não trabalhar com locação, o que eu acho que hoje a gente colhe os frutos em relação a isso, porque podemos focar 100% em venda e dando um suporte muito de perto, com profissionalismo e expertise da Lopes aos incorporadores locais. Olhando de dentro, eu vejo que a gente teve muita sorte de termos tido, falando de chegada de Lopes, né, virada de chave, quando a gente foi ambientado. Por quê? Com a chegada das grandes operações aqui no estado, grandes incorporadoras, você está Cirela, você está Rossi, a gente passou a entender como uma incorporadora de grande porte trabalha. E traz esse aprendizado, trazia consigo aprendizado também no ramo imobiliário, porque a gente passou a entender a necessidade de receber bem quem a gente estava atendendo, com grandes estandes, imagens melhor trabalhadas, maquetes que representassem fielmente o produto que ia ser entregue. Isso tudo muito preocupado no que você ia entregar para esse cliente que você estava atendendo. E a gente também foi ambientado, eu diria, além dessa questão estrutural, com a questão das funções que uma operação grande ela te exige. Requer, né? Requer. Exemplo, você tem uma operação de grande porte, você tem que ter time, né? Aí eu vou começar a falar de time corretor de imóveis, você tem que ter alguém que coordene, você tem que ter coordenação de produto, como nós chamamos, você tem que ter um gerente de time, um gerente de equipe. E quando a coisa ela cresceu um pouco mais, diretoria de vendas, e chegando até a mim, né, diretoria de atendimento, né, para atender as incorporadoras, essa função da atividade. Então isso tudo foi um aprendizado, mas a gente casou muito desse período anterior à chegada da Lopes. A gente foi ambientado quando a gente fez esses primeiros lançamentos, começando com Splendore, depois Vitória Bay, que veio na sequência. Eu acho que quando a gente fala de Vitória Bay, as pessoas que são um pouco atentas, né, devem se lembrar muito dos manequins, né? E eles fizeram um tapume duplo ali, de, sei lá, 8 metros de altura, e botaram vários manequins simulando pessoas olhando por sobre, né? Vestidos de várias maneiras diferentes, policiais, donas de casa, garis, todos ali. Então, foi muito marcante, né? Então, esse trabalho pregresso foi nos forjando, nos preparando. E a gente nem sabia que isso estava por vir, né?
mas para essa virada de chave, né? Quando a gente soube, né, dessa movimentação da chegada, né, como sócia da Lopes aqui no estado do Espírito Santo. Olhando de dentro, eu vejo muito isso, é o que me vem de muito familiar. Você falou uma assim. coisa interessante e importante, essa questão da estrutura, né? Dá para a gente falar, e quem está no mercado aí há algum tempo vai entender bem, a gente saiu dos containers, né? o stand, quando tinha stand, era um container, sim, uma estrutura muito ruim para o corretor, ruim para o cliente, tudo mais, e a gente passou a atuar em grandes stands de vendas com uma estrutura e uma facilidade para o corretor muito maior, com certeza. E o mercado foi ficando mais competitivo também, né? Melhorou Exatamente. A condição, ficou mais competitivo. Bom, então vamos falar um pouco agora, Aldair, sobre tecnologia e inovação. Esse é o nome da sua diretoria. Mas nós vamos falar de tecnologia e inovação e vamos fazer uma relação, porque tem uma relação muito forte com a área do Gustavo também, sim, que é atendimento ao incorporador. Mas, antes de entrar na sua atuação específica, eu queria fazer uma provocação aqui, porque eu quero te ouvir, quero que você explique para o pessoal o que é essa palavra inovação. Porque inovação a gente ouve toda hora, está no nome da sua diretoria, fala-se muito, mas o pessoal está inovando de verdade? Explica para a gente o que é inovação. Bom, vamos lá. De fato, não existe, Pepe, um conceito do termo inovação, mas eu vou resumir de forma muito simples para que todos entendam, né? Eu vou explicar de uma forma simples. Inovação é uma ideia colocada em prática que trouxe um resultado positivo, algum valor positivo para a empresa. Então, vamos lá. É uma ideia colocada em prática porque só a ideia não é inovação. Ela precisa ser colocada em prática, mas somente isso também não é inovação. Ela precisa entregar um resultado, um valor para a empresa. E eu estou falando de inovação dentro do ambiente corporativo. Mas é importante ressaltar que existem tipos de inovação. E o que as pessoas geralmente conhecem são as inovações que a gente chama de inovação de transformação, que é a que faz mais burburinho aí no mundo. Então, você pega as grandes empresas, Apple, Google, essas empresas elas transformaram toda uma situação a nível global. E isso é inovação. Só que eu costumo dizer que a inovação ela pode e deve ser aplicada no nosso dia a dia. E aí, para esse tipo de inovação, existe um nome que é a inovação de sustentação. Você quer ver um exemplo? O Gustavo, ele, por exemplo, é uma pessoa que faz muita inovação de sustentação. VPLs que ele constrói, faz sob medida para o incorporador, é uma inovação de sustentação. Não está transformando o mundo, mas está melhorando o processo da área dele, está otimizando o processo comercial, está dando suporte ao corretor, ao gerente, às diretorias para tomarem decisões com base em regras de negócios que são combinadas com o incorporador. Então, isso é inovação de sustentação. Então, para resumir, a inovação precisa ser uma ideia colocada em prática, que ele fez, e que traga valor útil para a empresa, ou para o setor dele, ou para uma melhoria num processo específico. Bacana. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque quando a gente fala de diretoria de tecnologia e inovação, muita gente confunde inovação com tecnologia, ou melhor, acha que só existe inovação com tecnologia. Na verdade, se a gente for buscar a fundo, o próprio termo tecnologia é usado da forma errada, mas não vamos entrar nesse mérito não, que não vai dar tempo. Então, vamos falar especificamente sobre tecnologia. A gente vê que a tecnologia ela avança numa velocidade cada vez maior, a tecnologia da informação, para a gente não fugir muito do termo. E o cliente do mercado imobiliário ele está inserido nessa inovação, né? A tecnologia vai avançando e o nosso cliente faz parte disso. Explica para a gente, Aldair, como é que a Lopes Espírito Santo acompanha esse ritmo? Você falou uma coisa muito importante, como que a Lopes acompanha esse ritmo. Muitas vezes, Pepe, a gente acha, de forma errada, que quem dita o destino da tecnologia são as empresas. E muitas vezes está errado esse conceito. Quem dita o destino ou a evolução da tecnologia são as pessoas. São os clientes, trazendo para o universo a sua pergunta.
Então, o que nós percebemos? E aí, falando como Lopes, que o cliente, sobretudo do mercado imobiliário, ele mudou completamente de uns 20 anos para cá. Ou seja, as ferramentas que o cliente usa para buscar imóvel, elas mudaram. Antigamente, quem não lembra, né, do jornal, dos classificados, hoje não existe isso mais, ainda bem. Então, a gente tem a tecnologia que puxa o nosso setor para cima. Isso é ótimo. Então, a empresa, como você disse, a Lopes, ela precisa acompanhar essas exigências que o próprio cliente faz. Então, a experiência do cliente hoje ela é mais desafiadora, mas para a gente também é melhor, porque a gente consegue buscar soluções inovadoras no mesmo nível da exigência do cliente. Falando de forma prática, dia a dia do corretor, como é que está hoje a relação do corretor da Lopes no seu dia a dia com a tecnologia da informação? Nós temos diversas plataformas conectadas, obviamente, que fornecem dados, informações para o corretor. A gente costuma dizer que a nossa missão é empoderar o corretor com informação, com dados precisos, sejam de imóveis, todas as informações necessárias para que ele faça um bom atendimento aí ao cliente. Agora, a grande missão nossa mesmo é o famoso TriMatch, que é o que a Lopes prega muito e todo o nosso esforço no final do dia é para fazer com que isso ocorra. E o que é o TriMatch? É o encontro do cliente ideal para aquele imóvel que ele tanto deseja, então é o cliente para o imóvel correto, sendo atendido pelo corretor adequado. Então, se você tem um cliente com interesse em investimento, talvez você tenha ali na equipe um corretor mais especialista nesse segmento. Então, a nossa missão é fazer esse encontro desses três universos acontecer. Então, eu acho que do lado da Lopes é prover essas informações e esse material para o corretor trabalhar da melhor forma possível. Eu vou fazer um comentário e, assim, pode tomar como um elogio. Um dos motivos que mais guiaram essa pergunta, até esse nosso bate-papo, tem a ver com a forma que você respondeu. Você vê que normalmente se a gente chamasse aqui aquele profissional de TI clássico, ia sair falando termo técnico à vontade. Mas assim, tem uma coisa que eu percebo na Lopes, eu acho que tem muito a ver com o seu jeito de pensar, que é a tecnologia como ferramenta. A tecnologia ela está ali para fazer com que as pessoas trabalhem melhor, realizem o que precisam realizar, e aí tem a ver com o TriMatch que você falou, né? Isso, e só um adendo sobre isso, a tecnologia ela nunca foi, não é e nunca será o fim. Ela sempre é o meio. Então é o meio para que você produza mais com menos, com mais qualidade. É o meio para o corretor se empoderar de informação e para fazer um bom atendimento. E é um meio para o cliente ser bem atendido. Então, a experiência do cliente, que eu não disse, mas para a Lopes, o cliente está no centro. E aí, em volta, vamos dizer assim, desse universo, você cria todo um ecossistema para favorecer a experiência positiva, a boa experiência do cliente. E aí, só mais para finalizar esse ponto. A experiência do cliente, ela inicia, olha que interessante, Gustavo, antes mesmo do cliente pedir informação no nosso contexto de um produto, o cliente nem está no nosso sistema ainda, a experiência dele já começa. Então, qual é a percepção do cliente em relação a Lopes? Ele não está no nosso sistema ainda. A experiência nasce aí. Por isso que a gente tem que ter anúncios bem feitos, a gente precisa demonstrar tradição, responsabilidade, um bom trabalho, mesmo antes do cliente entrar no nosso sistema para ser atendido por um corretor. Então, a experiência do cliente ela começa muito cedo, e vai além após a compra. Então, mesmo depois que o cliente compra conosco, nós nos preocupamos em continuar dando um suporte, um apoio, para que a experiência dele seja positiva sempre. Tem que ser, comprando imóvel, tem que ser uma experiência positiva. Bom, eu agora vou fazer uma pergunta para o Gustavo. Vai parecer para você que está assistindo aí que eu estou mudando de assunto, mas está tudo ligado. Gustavo, você falou aí, lembrou bem que o seu cargo, né, diretoria de atendimento, não existia, foi criado, né, com a chegada das grandes incorporadoras e da Lopes,
e continua não existindo fora só na Lopes, que a gente tem diretoria de atendimento, Sim. as outras imobiliárias não tem isso por razões óbvias. Explica para a gente um pouco desse trabalho, mas principalmente a gente, o cliente, às vezes o próprio corretor, só vê lá a ponta, só vê a venda, a oferta, o stand bonito, o evento. Explica para a gente o que a Lopes oferece para o parceiro incorporador que vai além, que começa muito antes, né? E vai além desse comercial, aquilo que o pessoal não vê. Além da diretoria de atendimento, né, nessa questão da palavra que eu usei de forja, né, várias atividades a gente teve que criar aqui, né? Coordenador de produto, não existia. Diretor de vendas de imobiliário, o próprio dono era Sempre foi o dono. Sempre foi o dono, né? Mas focando em responder essa tua pergunta, é um trabalho que ele precede, muitas vezes, existir algum negócio. Eu estou falando de uma relação com o incorporador, que ela, muitas vezes, ela está de uma conversa com alguém que tem um terreno, traz essa opção para dentro da empresa, e o que a gente faz, que eu acho que nos torna muito diferentes, pegando o gatilho no que o Aldairis falou, pensando exatamente na ponta, nesse cliente que a gente espera impactar, o que eu desenvolvo aqui, a quatro mãos, né? Não vamos desenvolver sozinhos, junto com a incorporadora, que vai chegar até esse cliente e vai ser necessário para ele, vai ver que tem sentido esse investimento, essa aquisição, esse reposicionamento de moradia. Então, o nosso trabalho, né, diferenciado de Lopes, ele está muito focado nisso. Eu, quando procuro um incorporador, a maioria das vezes a gente não está levando um terreno para ele analisar. Eu estou apresentando um negócio. Eu, muitas vezes, levo um conceito com esse pensamento da ponta. E como é que eu valido tudo isso? Aí a gente tem que entrar na parte de inteligência de mercado, as pesquisas que a gente faz de demanda. Essas pesquisas estão muito conectadas à área que o Aldairis está à frente. Todo o DNA da Lopes, de lançamentos anteriores, também essa experiência que a gente carrega de lançamentos anteriores, e ajudar a quatro mãos no desenvolvimento desse produto, sempre com o olhar de quem vai consumir esse olhar atento, né? De quem vai consumir esse produto. Eu acho que é isso que torna a gente bastante diferente nessa fase nessa primeira fase. Depois de desenvolvido o produto, eu entendo que você tem todo o movimento comercial que ele tem que ser desenvolvido, né? A comercialização, entrando também a nossa experiência, você tem todo o know-how que a gente entrega para o incorporador sobre a forma que ele vai entregar esse produto para o mercado. A gente faz uma movimentação interna que envolve um time de corretores monstruoso, focando, olhando naquela direção, já antes mesmo, né, do cliente saber do que se trata. O nosso consultor já está pensando em quem da carteira dele ele vai impactar com aquilo, porque ele faz a gestão da carteira. Então, tem esse trabalho de pré-atendimento que a gente faz, já entregando chamando a pessoa para beber água limpa, né? E que é muito bem feito pelo time. Acho que nos torna hoje a empresa que faz esse movimento de forma coordenada, inteligente. Eu acho que somente nós fazemos isso, né? Acho que não erro em falar dessa forma. E quando do efetivo lançamento do produto, tudo que ele tem que estruturar, aí a gente volta a andar no início, né? O que essa movimentação, né,
das empresas de fora, o que ela trouxe de aprendizado, de bagagem. Né? De bagagem. Como que ele tem que estruturar esse stand, como receber esse cliente. Muitas consultoras passaram a entender, depois de muitos anos, que ele não está preparando isso para o corretor utilizar. Né? O corretor está ali para receber, propiciar uma boa experiência para esse cliente. Para o cliente. Mas eles aprenderam. Para o cliente dele, incorporador, né? Dele, incorporador. E a gente só está fazendo papel de intermediador. Então, como estruturar, montar um circuito de atendimento inteligente com as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Porque alguns estandes têm decorado, outros não têm, outros têm maquete, alguns não têm. Qual o circuito que vai melhor propiciar uma experiência positiva, né? Para esse cliente conhecer o empreendimento, o produto ou o investimento. Aí entra toda essa parte de expertise que a gente tem, desse know-how que nós temos. E posterior ao lançamento, toda essa gestão que a gente entrega para o incorporador. Porque a gente cuida de um lançamento de uma incorporadora como se nós assinássemos a incorporação. A gente cuida como se fosse nosso. Né? Muitas vezes eu me pego conversando com um diretor de uma incorporadora, eu falo o nosso empreendimento. Nosso produto, nosso. O nosso produto, e é dele, mas a gente cuida como se fosse nosso. Então tem toda uma parte de gestão também que a gente entrega de estoque, controle de tabelas, de comercialização, provocar insights sobre promoções que ele pode desenvolver para alavancar esses produtos. Uns outros incorporadores, né, de outras incorporadoras locais que já fizeram, de experiências de fora de Vitória que estão sendo implementadas, que foram de sucesso. Então, a gente tem a nossa própria experiência e esse tamanho, né, essa experiência da Lopes no Brasil inteiro, desses 90 anos de empresa. Então, a gente tem muita entrega para o incorporador nessa área de consultoria e gestão. Você falou uma coisa importante, que foi a questão da pré-venda, né? Quer dizer, a Lopes começa lá na concepção do produto, sim, na aquisição do terreno e tal, e tem um processo de pré-venda, como você disse, só a gente faz e é muito forte. E eu tive uma experiência muito interessante. Um desses eventos, eu não me lembro agora qual foi, não me lembro se foi um Cúpula Summit, enfim. Eu estava esperando uma palestra onde o palestrante, eu não vou dizer o nome, não preciso, ia revelar o grande segredo que ele usava para fazer lançamentos de alto padrão lá no estado dele. E aí fiquei para assistir a palestra, lógico, é um tema que nos interessa. Estou lá assistindo a palestra, ele começou, ele falou. No meio da palestra eu já tinha entendido. O grande segredo dele é o que a Lopes faz. É o pré-lançamento, é chamar o cliente para beber água limpa, é o convite individual, né, para o cliente e tudo mais. Enfim, como diz o meme, isso é mais uma terça-feira no escritório, no nosso caso. Mas é bacana saber que a gente tem isso no Espírito Santo e a Lopes está propiciando isso para os nossos incorporadores, né? Só para reforçar que isso já virou metodologia nossa. Sim, então, é uma metodologia de trabalho, a cada total. lançamento que a gente faz. E mais uma vez, pensando no elemento humano, você imagina, quando você recebe uma ligação, né, de um consultor teu e ele fala, eu vi um produto aqui, um diretor me apresentou um produto que a gente vai lançar, eu lembrei disso e disso, daquela conversa que nós tivemos, e você falou que quando tivesse esse produto, você e sua esposa tinham um total interesse de fazer um investimento. Pensa você como cliente, o impacto que isso tem sobre você, e você no papel de consultor, como você se posiciona. Sim, com certeza. Com isso. Então, esse chamado que a gente faz, né, para esse cliente é de muito valor, porque a gente não está falando de vou ganhar uma comissão, vou fazer você investir X mil reais. Eu estou falando de encontrei um produto que vai atender ao que você me pediu, atender a tua necessidade.
Isso é muito forte. E aí, só puxando a brasa para minha sardinha, o CRM é vital nesse processo que nós aplicamos, porque o corretor, ao longo dos meses, dos anos, ele, ao atender o cliente, ele especifica quem é aquele cliente, o que ele deseja. Nós sabemos que a compra de imóvel, a jornada não é curta. Não é curta. Acontece, mas Não é o de padrão. regra não é o padrão. E esse corretor consegue, com base em anotações bem feitas no nosso CRM, lá no futuro, resgatar de forma rápida e segmentada na carteira dele, no CRM, cirurgicamente, quem são os clientes que ele precisa falar naquele momento, de acordo com o lançamento que nós vamos fazer, enfim, que aí ele consegue levar a informação para o cliente beber água limpa de forma muito prática. Bacana. Bom, olha só, eu falei que ia ter uma ligação dos dois assuntos, já estamos interligando. Eu só não quis interrompê-la, mas não, diversos já estamos pontos, interligando. Estava junto aí. E aí, assim, a gente pode dizer, Aldaíris, eu acho que sem medo de errar, que a Lopes sempre usou o que tem de ponta, o que tem de melhor em tecnologia da informação nesses 18 anos. Isso significa também dizer que a gente, nesses 18 anos, construiu uma base de dados, de informação muito robusta, muito rica, né? E aí, puxando de novo aqui para o Gustavo, mas fazendo a ligação, explica para a gente, Gustavo, como é que essa base de dados, ela interfere, ela ajuda, e aí vou evocar aqui o conceito de inovação, né? Uma inovação que traz um valor. Como é que ela traz um valor para o trabalho de atendimento ao incorporador, por exemplo? Você falou sobre inteligência de mercado. É um outro setor que só a gente tem também, né? Também. Quando a gente está nesse ponto já de desenvolvimento de produto, que nós chegamos a um produto, e vou ter uma conversa com o incorporador sobre todo esse movimento, né, que até muitas vezes antecede o lançamento. A gente sabe, a gente consegue ter uma visão, por exemplo, isso é uma bola que é batida continuamente. Acho que a gente faz isso de maneira automática, né? Dentro de casa, eu tenho produtos, por exemplo, que eu já lancei que são semelhantes. Tendo produtos semelhantes, eu tenho clientes e leads que interagiram com a gente. Por exemplo, imagina o quão rico é ele saber que um determinado produto, já tive para esse produto 10 mil, 8 mil interações de clientes. E tudo isso rastreável, à mão, é banco de dados. E que eu posso fomentar uma interação já muito positiva, ele não vai sair aí disparando uma metralhadora giratória em qualquer direção. É sniper, né? É cirúrgico. Eu vou impactar pessoas que já tiveram interesse nesse produto. É muito certeiro. É muito certeiro. Então, uma das coisas que a gente apresenta, né, é esse banco de dados muito rico, já uma clientes, leads certos para você poder promover essa interação. Um direcionamento, né? Um direcionamento. Eu lembro quando a gente começou o processo de oferta de imóveis, que no Espírito Santo começou mais ou menos nesse período de 6, 7, né, 2007, a prática era ou uma lista em Excel impressa ou, para os mais radicais, a lista telefônica. Tem gente que está assistindo a gente que nem sabe o que é lista telefônica, mas tudo bem, vamos pular essa parte. Circular anúncio no jornal, você falou de jornal, né? No jornal. Circular anúncio no jornal. Bom, eu acho que ficou bem claro para todo mundo como as duas diretorias trabalham juntas o tempo todo. A gente vê isso no dia a dia, mas eu acho que está claro. Agora, Aldaíris, eu acho que as pessoas que estão assistindo brigariam comigo se eu tivesse alguém de tecnologia na minha frente e não falasse sobre inteligência artificial. É um assunto que está na moda, eu sou curioso, você sabe, eu gosto, eu busco, mas enfim. Todo evento de mercado imobiliário que eu vou tem IA como um dos focos do evento. Não tem jeito. E com abordagens distintas. Tem gente que diz que é para mandar todo mundo embora e só deixar a gente de IA funcionando. Tem gente que acha que está cedo, que não tem que colocar nada de IA ainda. Eu sei que você pesquisa muito sobre isso e eu queria saber de você qual é a sua visão
da aplicação de inteligência artificial no mercado imobiliário e explica para a gente como é que a Lopes está posicionada nisso. Bacana. Vamos lá. O primeiro ponto, Pepe, é o seguinte. A IA, na minha visão, hoje, ela não é mais tendência. A IA é pendência para quem ainda não está utilizando. Seja pessoalmente, né, ali nos afazeres, agendamento, enfim, de consultas, enfim. Seja no âmbito profissional. Então, em relação a Lopes, nós estamos com diversas iniciativas em relação à IA. Hoje estamos testando o agente para fazer pré-atendimento, mas eu nem queria entrar muito na parte técnica. Eu acho que a IA ela precisa ser explorada um pouco conceitualmente, porque acaba causando, de certa forma, confusões e dúvidas. Mas, a grosso modo, nós precisamos entender que a IA ela é como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, você abre a caixa de ferramentas da IA e dentro dessa caixa existem diversas ferramentas. Para cada necessidade que você tiver, você vai escolher uma ferramenta adequada. Então, acho que conceitualmente é isso. Agora, o grande desafio é você entender qual IA usar para o fim que você precisa. Mas isso não é difícil, de toda forma, de você entender. O fato é que, para a gente, como o Gustavo bem disse, que tratamos com dados, muitos dados, é inevitável, hoje, não usarmos IA. Então, todo um trabalho de segmentação de base, de enriquecimento de dados, hoje nós já aplicamos a IA. Às vezes, a organização daquelas informações para visualizações mais práticas, também. Né? Muitas coisas que são manuais, que eram manuais, a IA ajuda demais. Então, todo o processo que envolva ações manuais, que são morosas, passíveis de erros, repetitivos, etc., a IA resolve isso muito rápido. Então, acho que o ganho em produtividade para uma empresa em relação ao uso da IA é enorme. E a IA está ligada a todos os setores da empresa, de recepção, enfim, a diretoria. Basta ter alguém que entenda, que saiba aplicar, inovando e trazendo valor com a utilização da IA para o negócio. Em relação ao mercado imobiliário, Pepe, a IA, eu acredito ser uma forte aliada, tanto para corretor, né? Agora, principalmente para a empresa. Por quê? E aí, voltando para a Lopes, nós temos condição de, eu diria que, encurtar caminho, e no bom sentido, para fazermos algo maior. Então, a IA ela proporciona uma capacidade de processamento de informações de forma muito mais rápida e precisa. E aí, com isso, a gente consegue acelerar treinamentos para corretor, a gente consegue entregar informações na palma da mão do corretor em tempo real, a gente consegue relatórios de forma automática até, e sob medida. Então, existe uma onda até de no dash, né? A gente estava conversando outro dia. Então, para que eu vou abrir um computador e ficar lendo dados se eu posso pedir para a IA pontualmente o que eu preciso naquele momento, naquela reunião, como incorporador? Então, esse é o poder da IA. E estamos implementando tudo isso. Então, em breve, nós teremos todas essas ferramentas, algumas já em testes. Mas, em breve, o Gustavo, em reunião com o incorporador, ele poderá entrar na nossa plataforma de IA e pedir uma informação específica para uma necessidade naquele momento. Bacana. E a IA vai entregar isso para ele. Muito bom. Eu acho que a sua resposta ela evidencia uma coisa que a gente estava falando antes sobre tecnologia, que é a tecnologia como ferramenta. Sim. Né? Não é a IA tomando conta de tudo. Jamais. E eu lembro de uma frase que eu ouvi e tenho repetido, e não só eu já vivi outras pessoas repetindo essa frase, não só o original, que você não vai ser substituído pela IA.
vai ser substituído por alguém que saiba usar a IA melhor. Poderá ser você, substituído, né? As chances são maiores se você não utilizar o E IA. ficou sensacional a sua frase aí. Não é tendência, é pendência. pendência. Ficou ótimo. Vamos mandar fazer um quadro lá, botar na Lopes. O desafio ante a tudo isso que você, por exemplo, consegue entregar hoje, e eu vira e mexe, eu fecho os olhos e eu lembro quando eu iniciei na profissão de corretor de imóveis, né, pouco tempo. Outro dia. Que tudo isso de tecnologia, de informação que você consegue munir, né, no intuito de atender com excelência, atender bem o cliente, você tem muito mais entrega hoje do que a gente tinha muito tempo atrás. Mas os que são da nossa geração, desculpe te incluir, né, Aldair, puxei 10 anos para cima, Tranquilo. a gente consumia mais conteúdo. Sim. A gente tinha hábito de consumir o conteúdo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sinto que, às vezes, a gente tem que dar... A gente está falando aqui de tecnologia e de inteligência artificial. Isso tudo é realidade, né? É pendência, gostei pra caramba. Pendência. É pendência. Eu gostei muito. Só que eu vejo que o profissional hoje, ele tem que dar com esse olhar para frente, mas às vezes ele tem que dar 2 passos para trás. Por quê? Ele tem que se preocupar em consumir conteúdo. É desafiador. É uma base, né? É uma base. É desafiador, porque você muitas vezes, né, o Aldair montou toda uma estrutura de base de dados que nós trabalhamos com essa questão da alimentação, né, desses conteúdos. E Pedro Paulo fica à frente dos treinamentos para estimular exatamente o consumo, esse consumo. Mas eu vejo as pessoas muito pouco preocupadas, muito agarradas na questão da tecnologia, coisa e tal, em consumir esse conteúdo. Porque é esse consumo de conteúdo que vai fazer com que esse consumo constrói a tua autoridade. Porque você, quando faz o trabalho de consultoria, você mostra-se diferente. Você não precisa ser um especialista em tudo, mas no nosso segmento, corretor de imóveis, você tem que ser um pouco de economista, contador, psicólogo, médico, arquiteto. Você tem que estar preocupado em consumir conteúdo. Então, eu acho que hoje o que as pessoas... É um desafio de nós, gestores, né? A gente alimenta, entrega, usa todo esse arcabouço, mas é o estímulo, né? De fazer com que o nosso associado consuma conteúdo e com isso ele construa autoridade como corretor de imóveis. E tem um detalhe que tem a ver até com o IA, para você usar bem a inteligência artificial é importante ter esse arcabouço. Sim. O que você vai pedir tem que estar embasado, não pode ser aleatório. Bom, antes da gente encerrar, eu queria propor um debate ou uma última pergunta para vocês, que é o seguinte: a gente sabe que o mercado ele está em constante transformação, em constante evolução. E eu queria saber de vocês quais são as expectativas, quais são os movimentos esperados, quais são as prioridades que vocês enxergam para esse resto aí de 2025 e para 2026, cada um na sua área. Então, assim, Gustavo, começando por você, o que, por exemplo, o incorporador pode esperar da Lopes em 2025 e para 2026? Tem alguma mudança, alguma coisa que vai acontecer ou algo que você acredita que vai marcar esse período, alguma coisa específica? Eu diria que eu estou muito... e você faz parte desse movimento, Aldair também. Eu acho que esse ciclo que a gente vem implementando de treinamentos, né? Agora semanais com o time, né? E eu estou vendo uma adesão muito grande de pessoas a esses treinamentos. E isso, nós estamos falando na nossa empresa, nós gerimos pessoas, né? E o final, né, de tudo isso aqui é um encontro de pessoas. O nosso negócio, ele... Corretagem é aproximar pessoas. É aproximar pessoas. E eu realmente acredito nisso, que pessoas treinadas, capacitadas, pessoas se interessam, amam a profissão,
amam o que fazem, você tem que gostar de gente para fazer o que faz, elas vão prestar um serviço de intermediação de excelência, se preocupando com as pessoas, entendendo as necessidades. E a beleza da coisa, nossa profissão, é que a gente é remunerado para fazer isso, né? Realizações sendo remunerado é uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que para o incorporador, e eu estou sendo bastante otimista, eu acredito muito no projeto, que essa capacitação, esse ciclo de capacitações que a gente tem implementado, vão fazer muita diferença agora nessa perna final do ano, perninha de 6 meses, que a gente, 5 meses que a gente tem aí pela frente, passa rápido. E a gente entende também que tudo isso que está sendo construído, aí eu estou me referindo especificamente à gestão da Aldaís, tudo isso que está sendo trazido aqui, não vou entrar também em detalhe, para nos prepara ainda mais para atender cada vez melhor as incorporadoras que a gente atende, né? E essa capacitação de pessoas que a gente tem feito, a nossa reunião final serão reuniões marcantes. Eu tenho muita confiança nisso. A gente vai passar um serviço de mais excelência ainda do que já presta a esse cliente. Muito bom. Agora com você, Aldaíris, porque quando a gente fala em tecnologia e inovação, todo ano parece ter uma revolução, todo ano aparece um monte de novidade. Todo mês agora. Agora mudou. Daqui a pouco vai ser por semana. E aí eu queria saber o que você enxerga no horizonte da Lopes, do mercado, nesse campo. Acho que o Gustavo até já deu uma palhinha, mas explica pra gente o que tem de novidade para acontecer na Lopes. Vou te falar de uma forma um pouco diferente, até uma provocação de certa maneira. Existem as startups no mercado. Sim. Existem tipos de startups. Você tem fintechs, que são empresas, startups que atuam no setor financeiro, edtechs, de educação, e você tem as proptechs, que atuam no mercado imobiliário. Por tudo que a gente já falou da Lopes em relação à tecnologia, à utilização de IA, toda a estrutura e plataformas e ecossistema que nós temos, nós poderíamos ser considerados uma proptech. Só que agora imaginem vocês, uma proptech com 90 anos de experiência, de expertise. Imagina o poder que uma empresa dessa tem. Com leveza, com tecnologia, porém com experiência. Então, estou te respondendo, Pepe, que para mim, o caminho que eu quero seguir, né, digamos assim, daqui para frente, que eu quero conduzir a parte de tecnologia, de inovação da Lopes, é muito focado na IA. Eu acredito que, de verdade, é uma pendência, mas para a gente não é. Então, muito menos tendência, a gente já faz acontecer hoje. E a curto, médio prazo, vai ser um divisor de águas em relação à produtividade do corretor, em relação a atendimento ao incorporador, em relação a treinamento, em relação a acesso a dados em tempo real, no momento que o corretor precisar, que nós precisarmos. Enfim, então a aposta é, de fato, em inteligência artificial e, só retificando uma fala sua, não é moda. Você falou que IA é moda. Tá não é moda, não tá na moda. Não tá na moda, acredite. IA é revolucionário e é algo que, de fato, traz valor para a empresa, sejam nos processos internos, sejam em grandes transformações. Então, IA realmente é algo poderoso que vai agregar, que já agrega bastante aí na empresa. Tentando resumir, a gente vai ter cada vez mais uma equipe qualificada com melhores ferramentas. Perfeito. E aí o resultado vai ser sentido pelo cliente incorporador, pelo cliente comprador e pelo próprio corretor, que é o nosso primeiro cliente, Sim, né? Primeiro nosso cliente inicial. Não é isso? É para quem a gente, todo produto, para quem eu vou vender primeiro, né? É uma piada. Comprar primeiro. É uma piada interna isso, né? Exatamente. A primeira pessoa que eu vou vender é o meu corretor. Pessoal, olha só, eu gostei demais, foi muito bom ouvir a história de quem viveu tudo por dentro, mais do que isso, ajudou a construir a Lopes Espírito Santo como ela é hoje, uma empresa que tem estrutura, tem inteligência, tem tecnologia, mas, sobretudo,
Tem gente qualificada, gente apaixonada pelo que faz. A gente está fechando aqui a diretoria, eu acho que a gente fechou com chave de ouro. Gustavo, Aldaires, muito obrigado por dedicarem esse tempo, dividirem isso com a gente. E para você que nos acompanha, se você quer se posicionar à frente do mercado, com suporte, com inovação, com resultado, a sua imobiliária tem nome. Obrigado. Até o próximo episódio do Lopes Explica.